Falar hoje com vocês sobre uma questão desagradável, mas que ocorre em alguns ambientes profissionais e infelizmente prejudicam a relação da empresa, a relação empregado-empregador, propriamente dito. São os casos dos gestores que mentem para você, funcionário. E por que isso acontece? Por que os gestores mentem para você, sendo que eles devem ser o elo de ligação entre você e a gestão macro, e principalmente fazer com que você se sinta inspirado, se sinta liderado e sinta-se como parte de um todo de uma empresa? Veja, sempre quando eu faço um vídeo fazendo esse tipo de comentário, fazendo uma análise sobre essas questões profissionais, eu faço questão de citar que a gente não pode generalizar. Existem muitos gestores que são diretos, objetivos, que conversam diretamente com seus funcionários, que orientam seus funcionários e falam a verdade. E isso faz com que o funcionário seja muito mais engajado, muito mais comprometido e tem aquilo que a empresa vive pedindo, que é vestir a verdadeira camisa, que é apoiar a empresa, estar junto com a empresa nos momentos bons e nos momentos ruins. Então essa relação, para ser positiva, ela tem que ser mútua, bilateral, ou seja, todas as partes estarem felizes e satisfeitas. A empresa deve cumprir com seus deveres, obrigações junto ao empregado e o empregado deve cumprir com seus deveres e obrigações junto à empresa. Então a mentira não deve existir. Em nenhum lugar a mentira deve existir. Porém, quando ela se prevalece dentro de um ambiente profissional por uma questão de ego, por uma questão de poder, por uma questão de não ter coragem de ser transparente, torna-se um problema tão grande que vai gerar diversos outros resultados negativos na empresa, como, por exemplo, turnover, novas mentiras, insatisfação e desmotivação dos funcionários, a perda da credibilidade não só do gestor que mente, mas como da empresa, a perda da confiança na marca, o relaxamento nas atividades, ou seja, o risco de se dizer a verdade e sentir um impacto negativo é muito menor do que o risco de você mentir, o funcionário descobrir ou desconfiar, e aí o impacto vai ser gigantesco. Fora que muitas empresas, às vezes, utilizam do gerente, da coordenadora, da supervisora, do diretor, para mentir para os funcionários em questões internas. E o funcionário que está no cotidiano observa claramente que aquilo não é verdade. Até porque, quando você mente, você sempre vai deixar uma ponta solta. E essa ponta solta ela acaba transparecendo. Eu vou dar um exemplo claro. Se você pegar, por exemplo, pegando o exemplo do exemplo, falar para o funcionário, nós não podemos aumentar, por exemplo... olha eu falando, por exemplo, eu estou repetindo muita palavra, desculpem. Se nós podemos pegar aqui a sua bonificação, ou esse mês nós não vamos poder pagar um jantar comemorativo para quem atingiu a meta, porque a empresa está com problemas financeiros e não tem condições de efetuar isso. Eu estou dando isso como uma situação hipotética, mas que acontece também. E aí o funcionário entende, compreende, fala, olha, nós vamos, esse mês talvez não teremos uma comemoração como temos anteriormente. E aí o funcionário aceita, fica triste, mas aceita. De repente, o funcionário vê a empresa investindo em outras coisas, trazendo novas questões para o ambiente de trabalho, ou vê, por exemplo, a dona da empresa saindo de férias e indo viajar para o exterior. Aí você fala, tá, mas o que você tem com a vida da dona da empresa? Nada. Mas se você está com atraso em questões de pagamento na empresa, deixou de aplicar alguma coisa, deixou de oferecer algo que você passa mensalmente, ou que aquilo dá um respaldo aos funcionários, você deve cumprir o seu compromisso. Não adianta você deixar de cumprir o compromisso e fazer uma coisa pessoal sua, porque vai ficar evidente para o funcionário de que você mentiu ou que você omitiu alguma coisa, e esse gestor que fez isso vai perder a credibilidade diante dos seus liderados. E existe o outro lado que é ainda pior, quando o próprio gestor aceita a mentira da empresa e repassa para o funcionário de uma maneira ainda pior. Ou seja, ele recebe uma mentira e aumenta essa mentira para poder sustentar
ali a ausência de alguma coisa, a não realização de algo prometido, e faz com que o funcionário fique mais evidente para ele, ou mais insatisfeito ainda com a questão que está ocorrendo. Então, está tudo errado, né? O caminho é todo errado. A mentira não deve acontecer. Tem gestor que faz isso por ego, para querer aparecer para o dono, para a dona da empresa, para mostrar que está ali, que é confiável, que pode contar com ele, sendo que ele deveria tomar a postura de falar, olha, nós temos que ter uma comunicação transparente. Nós não podemos mentir para o funcionário, porque ele vai descobrir, ele vai ficar com raiva sua e minha. Então a gente tem que ser verdadeiro. Nós temos que falar a verdade. Se vai ocorrer uma questão financeira que está interferindo nisso, ou até uma decisão estratégica da empresa, não precisa nem ser uma questão financeira, mas esse mês, nós, por exemplo, nós não vamos dar um brinde que a gente dá mensalmente para quem atinge as metas, ou para quem tem um ranking de vendas, por exemplo. Então, olha, não vai ocorrer por causa disso, disso, disso. O funcionário pode até por dentro ficar infeliz, mas ele vai compreender o motivo. Agora, quando você mente e outras coisas em volta deixam a entender que aquilo é uma mentira, ou os fatos que acontecem provam que aquilo é uma mentira, você gera um problema ainda maior. Então, para você, CEO de empresa, donos de empresas em território nacional, parem de justificar injustificadamente coisas que não são possíveis de se comprovar. Se houve um problema, se houve até um erro seu, assuma. Explique isso ao líder. A gente sabe que tem questões estratégicas, de gestão, de investimento da empresa, que nem tudo funcionário precisa saber, é compreensível. Porém, se houve um erro que vai afetar diretamente eles, seja claro, explique. É mais fácil você ter que abrir mão do seu ego e falar isso diretamente para o funcionário, fazendo com que ele tenha um conhecimento mais amplo, que até você não gostaria que existisse, mas que ele vai compreender naquele momento algo muito maior e vai dar credibilidade para você em questões futuras. Aí quando você tiver um problema maior, que precisar realmente atrasar algo de fato, ele vai compreender sem que exista mágoa, raiva, insatisfação ou qualquer coisa do gênero. E ele vai dar o crédito para você e não tirar esse crédito. E gerentes, parem de aceitar a mentira como uma forma de justificar. Se você, por exemplo, precisa explicar para um parceiro, para um fornecedor, que não vai fazer determinado serviço, que desistiu por algum motivo, não jogue a culpa. Olha, a empresa não quer que eu faça, a diretora disse para eu não fazer, por isso que eu parei. Sendo que a gente sabe que a decisão é sua. Então, assuma, é mais fácil, porque você deixa a credibilidade em alta, você deixa a situação transparecer de uma maneira coerente e honesta para com todos. Quando você não é honesto, você não só está dando um tiro no próprio pé, como está manchando a estrutura da empresa e fazendo com que os seus funcionários percam em você a condição de líder. E depois não adianta reclamar que o funcionário não respeita a hierarquia, sendo que você gerou um problema muito maior. Pense nisso. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Para você, empresária que quer conhecer e contratar nossos serviços, olha, hoje eu estou trocando as bolas aqui, hein? www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Desculpem aí o equívoco. Pelo Instagram, @beto.campioficial, @campgestãodepessoas e @adotecomportamentos. Facebook e LinkedIn, Beto Campi Gestão de Pessoas. E inscreva-se aqui no canal. Temos mais de 400 vídeos aqui falando sobre negócio, gestão de pessoas, tentando ajudar muito o desenvolvimento em vendas, atendimento ao cliente e o desenvolvimento pessoal e profissional de todos nós. Comportamento humano como questões de melhoria e para alavancar os negócios. Forte abraço e até o próximo vídeo.